Bom dia a todos e todas que estão assistindo hoje, né? A gente está começando agora o lançamento do livro Para Cuidar da Terra Indígena, a trajetória de Domingos Santa Rosa, sua terra e seu povo. Né? Então, é com alegria e, ao mesmo tempo, com tristeza que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente celebra o lançamento desse livro, do nosso querido amigo, mestre, Domingos Santa Rosa, mas que, infelizmente, há poucos dias completou um ano de seu falecimento. Né? O Domingos foi uma grande liderança entre os povos indígenas do Oiapoque. Ele foi muito respeitado aqui por todos os povos, os 4 povos. Ele soube transitar entre os mundos indígenas e não indígenas, dialogar com as instituições e refletir sobre o seu próprio trabalho de tantos anos na FUNAI. Ele fez uma análise perspicaz sobre todos os processos de mudanças que foram acontecendo nas terras indígenas. O que está bem claro no livro, né, que a gente está apresentando agora. Ele foi incansável na luta, né, pela garantia das terras indígenas, desde a demarcação até a preocupação em cuidar dela, né, em viver bem no presente e também pensando nas próximas gerações. A formação também de jovens, lideranças, foi uma das suas prioridades. E esse livro ele tem, em parte, esse objetivo, né, de formar esses jovens. E a contar a própria história, ele também está contando a história dos povos indígenas do Oiapoque e de toda a região. Né? Então, o livro Para Cuidar da Terra Indígena, Memórias e Reflexões de Domingos Santa Rosa, ele reúne os ensinamentos, né, do seu Domingos tanto sobre o começo da FUNAI e a atuação dos antigos caciques na região do Oiapoque. Ele traz também um histórico sobre o movimento indígena e as transformações que ele foi tendo tanto aqui na região quanto no contexto nacional. Ele também reflete sobre a gestão das terras indígenas, né? Sobre os diferentes modelos de desenvolvimento, né, dos projetos que foram passando ao longo dos anos e o desafio de conciliar 2 conhecimentos indígenas e não indígenas. Por fim, ele trata dos temas da educação, da saúde, da atuação dos parceiros, entrando em foco essa discussão nos seus pensamentos, pensando, então, no futuro. Assim, aí eu queria começar com um pequeno trecho, né, que o próprio Domingos justifica por que ele fez esse livro, né? Então, ele começa assim, tá aqui o livro, eu vou começar. Nas palavras do seu Domingos, esse livro é importante para despertar a atenção dos jovens, daqueles que estão começando com a sua formação de ideias. Visa um amadurecimento de ideias para olhar para frente, olhar para o futuro. Nós percebemos que o jovem de hoje é diferente. Antes, havia aquelas ideias bem tradicionais, e hoje não. Com a tecnologia, com a internet, com a televisão e a facilidade de se relacionar com o mundo exterior, muitas vezes o jovem acaba esquecendo que está dentro de uma terra indígena e que precisa zelar por esse patrimônio. Aí ele continua depois. Eu me preocupo com o futuro. Como será a atenção dos jovens a temas como proteção e uso das terras e a atuação do movimento indígena? Para o jovem, é necessário ter uma linha de responsabilidade, uma linha de pensamento com relação aos recursos e conhecer os direitos. Porque se não tiver essa percepção dentro da terra indígena, fora dela, ninguém terá qualquer consideração. As nossas antigas lideranças já se foram, aqueles que começaram com todo esse processo da política na terra indígena, a luta pela terra, pela educação, pela saúde e pelas tecnologias. Então, a juventude que está à frente atualmente deve saber disso. Então, assim começa, né, o livro Para Cuidar da Terra Indígena, do Domingos Santa Rosa. E agora eu queria primeiro agradecer nossos convidados que estão aqui hoje, né, e passar para eles, para contarem um pouquinho mais sobre essa história do seu Domingos, né, e também um pouco da história, como é que foi o processo de elaboração desse livro. Né? Então,
A gente vai começar aqui com o Augusto Ventura dos Santos, que é antropólogo, né, consultor do IEPE e coorganizador do livro. Então, ele vai contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de construção do livro. Augusto. Bom, gente, bom dia a todos e a todas, aos espectadores, né? Queria cumprimentar os membros da mesa, né? A Rita, a Priscila e especialmente a Dona Edilena, mandar um abraço especial para a Dona Edilena. E agradecer, né, ao IEPE e à PIB por essa oportunidade maravilhosa para a gente poder fazer o lançamento desse livro. E, ao mesmo tempo, essa homenagem a uma pessoa tão especial e tão querida e tão sábia, que é o seu Domingos Santa Rosa, né? Aqui na minha fala, eu vou rapidamente introduzir, falando um pouco da feitura do livro, do processo de construção do livro e, ao mesmo tempo, da proposta em que ele está envolvido, né? Esse livro, ele está dentro de uma série que a gente denominou de Conhecedores Indígenas, e ele está dentro de uma proposta, ele está inserido numa proposta que a gente costuma chamar de colaborativa, né? Dentro da antropologia, do indigenismo, do movimento indígena, né? Qual que é o desafio, né, que a gente enfrenta dentro dessa proposta? A gente valorizar e divulgar adequadamente os conhecimentos indígenas e os conhecedores indígenas através da escrita, né? Escrita em que sentido? Livros, materiais didáticos para as escolas, pesquisas acadêmicas, etc. Mas no caso, não é apenas falar sobre, né? Não é apenas falar sobre os conhecimentos indígenas ou sobre os conhecedores indígenas, né? Mas é também colocar esses conhecedores indígenas na condição de autores, né? De destacar a ativa participação deles na produção do conhecimento, né? Desse conhecimento. E aí, ou seja, não só ter os conhecimentos indígenas como tema, mas também como na condição de autoria desses conhecedores indígenas, né? E aí, no caso desse livro, é um experimento colaborativo, é um produto colaborativo de autoria compartilhada, em que o seu Domingos foi o autor do livro, né? A Rita e eu fomos os organizadores, e aí o trabalho de editoração foi feito pelo Luiz Donizete Gruppioni, né? Na etapa final. E aí, assim, né, gente, dentro dessa proposta colaborativa, tem duas condições para a gente fazer um trabalho desse tipo, né? Que é assim, é importante que seja o autor do livro, né, o conhecedor indígena, seja uma pessoa sábia, né, conhecedora dos conhecimentos indígenas, e ao mesmo tempo que ele seja uma pessoa que esteja disposta a compartilhar esse conhecimento nesse formato muito específico, né, que é a escrita, e no caso uma escrita para jovens, para estudantes indígenas, também para não indígenas, né? E aí o seu Domingos, ele foi uma pessoa que ele preenchia totalmente essas duas condições, né? Quer dizer, o seu Domingos, eu lembro assim, bastava 2 minutos de conversa com o seu Domingos para saber, para perceber o quanto que ele era uma pessoa extremamente sábia e experiente nas questões do movimento indígena, né, que no caso é o tema do livro, e ao mesmo tempo uma pessoa muito generosa, né? Muito disposta a compartilhar com as pessoas, com os jovens, esse tipo de conhecimento, né? Eu conheci o seu Domingos em 2016, quando eu comecei a dar uma disciplina no curso de formação de agentes ambientais, os HAMIN, né? E aí, ele foi um colaborador desde o início desse curso, né? Eu conheci ele recentemente, evidentemente, né? E ele foi um colaborador desde o início desse curso. E aí, assim, quando o seu Domingos estava na aula, quando ele estava participando da aula, era sempre uma tentação, eu acho que os outros professores podem falar um pouco isso também, é uma tentação para os professores perguntar para o seu Domingos alguma coisa, né? Porque, assim, em geral, ele resolvia a aula, né? Nessas intervenções dele. Ele podia falar por 10 minutos, 20 minutos, que ele praticamente resolvia as aulas. Então, aí dava para perceber o quanto que o seu Domingos era uma pessoa extremamente sábia e experiente e generosa, né? Aí, no final de 2017, a Rita e eu fizemos essa proposta para ele de fazer um livro colaborativo registrando os conhecimentos dele. E aí, desde o início, ele deixou claro essa intenção de dirigir esse livro para os mais jovens, principalmente, né? E para os novos professores e acadêmicos indígenas que estão vindo aí, né? Que estão entrando agora no movimento indígena.
E aí, o livro tinha razão de ser, tinha sentido também, porque o Seu Domingos ele podia muito bem também escrever um livro, mas na época ele já vinha enfrentando alguns problemas de visão que justamente proporcionava, de certa forma, demandava um pouco essa colaboração, da gente fazer um livro em colaboração, né, entre indígenas e não indígenas. E aí foi uma alegria muito grande para a gente quando ele topou fazer esse livro. Foi um grande aprendizado e uma grande felicidade poder realizar esse livro, né? O livro ele teve 4 etapas, né? Que eu vou falar rapidamente, né? Dessas etapas. Primeiro, a gente combinou o seguinte, que a gente foi fazer as etapas de gravação, né? As gravações, elas eram combinadas da seguinte forma: antes da gravação, a gente combinava um assunto que o Seu Domingos ia querer incluir no livro, e aí ele planejava e ele discorria, a gente gravava sobre esse assunto. Resultou mais ou menos em 20 horas de gravação, esse processo, e as gravações foram feitas principalmente no centro de formação, né? E no Manga também, algumas delas, e algumas na sede do IEPE, né? Depois dessa etapa de gravações, teve a etapa de transcrição e revisão dessas gravações, que foram feitas exclusivamente pelos organizadores, né? Aí a terceira etapa foi a montagem do índice do livro, né? Que a gente sentou junto com o Seu Domingos e definiu uma sequência para o livro, né? Ele definiu dos assuntos, como ia ser sequenciados, e a divisão em capítulos, que a Rita já falou um pouco na introdução, né? E aí, por fim, teve a etapa de montagem, revisão e edição do texto final, que é o texto que está contido no livro aqui, que consistiu justamente um trabalho bem minucioso da gente enxugar o conteúdo das transcrições, que eram muitas, né? Eram quase 20 horas, e fazer as correções e dar o tom que o Seu Domingos queria imprimir ao livro, né? Então, a gente teve um trabalho minucioso de colocar uma voz exatamente mais próxima ao que ele queria colocar no livro. Os 2 primeiros capítulos a gente conseguiu fechar com o Seu Domingos. E os 2 últimos, né, a gente seguiu a linha que ele tinha dado nesses 2 primeiros aí, né? E aí, para concluir minha fala, né, para passar a palavra para dona Edilene, para Priscila, e a gente vê os vídeos também, eu queria dar algumas impressões finais que eu tive, né, ao fazer esse livro e do produto do livro, né? Primeiro, assim, eu acho que esse livro ele é um documento, na minha opinião, no caso como pesquisador, né, como antropólogo, é um documento muito precioso e muito original, né? As publicações, né, sobre conhecimentos indígenas e esses experimentos colaborativos, eles costumam seguir uma certa linha, assim, tem uma certa tendência, né? Tem alguns temas que eles costumam ser explorados nesse caso, assim, tratados, né? Que é, por exemplo, sobre conhecimentos xamânicos, né, pagelança, conhecimentos de narrativas mitológicas, a gente chama de mitológicas, cultura material, tem alguns temas, né, e são publicações que costumam ser maravilhosas, né, o IEPE tem várias delas, né, algumas delas. E aí o Seu Domingos, ele deixou um texto muito original, né, nesse sentido, que não costuma ter, né, é um pouco mais raro, que é o depoimento de uma liderança indígena sobre a sua participação no movimento indígena, né. E no caso, não é só um depoimento distanciado, é um depoimento com conhecimento de causa, situado, né? O Seu Domingos, ele coloca aqui um histórico profundo e amplo, né, do movimento indígena dos povos da região do Oiapoque. E um testemunho pessoal disso, né? E, ao mesmo tempo, o livro é um guia de orientação, é um manual para as novas gerações sobre a luta pelos direitos indígenas, sobre o cuidado com a terra indígena, né? Então ele tem essas 2 funções. O livro eu acho que vale a pena ser lido, né? E essa mensagem do Seu Domingos ser transmitida, né? E aí outra coisa que eu ia falar é que assim fazer o livro para mim foi um grande aprendizado. Foi uma experiência muito recompensante, né? Eu serei eternamente grato ao Seu Domingos por ele poder ter proporcionado, ter tido essa generosidade que ele teve, né, em poder compartilhar esse conhecimento tão grande que ele tinha, né? Assim, eu costumo brincar, né, assim, revendo o processo de fazer o livro, que eu pouco assistia de camarote, assim, né? Porque era uma maravilha, era um grande prazer ouvir o Seu Domingos, é um grande aprendizado. Eu jamais teria aprendido tanto sem ter feito esse livro, né? Então, fica esse meu agradecimento. E aí, por fim, eu acho que fazer o livro, é claro que ele foi, como eu falei, extremamente trabalhoso, né? Prazeroso também, mas relativamente fácil também, né?
porque assim, né, eu, quando conheci o seu Domingos, eu logo percebi um certo talento que ele tinha, extremamente, né, que era de dar uma linha do que ele está falando e transmitir uma mensagem de maneira extremamente aguda, direta, né? Que é um talento de certas pessoas, né? Quer dizer, eu lembro que nas gravações, as gravações tiveram entre 1h30 e 2 horas, algumas delas, é muito longo, né? E assim, se em 10 minutos de fala, como por exemplo, né, aqui a gente está fazendo aqui, a gente se perde, a gente acha difícil fazer, imagina 2 horas, né? O seu Domingos não, acho que ele fazia muitas digressões, estava falando sobre assuntos muito complexos, mas ele colocava uma linha de raciocínio que era muito direta e muito objetiva e muito em assuntos muito ricos. Então, na hora de montar o livro, de colocar isso no papel, dava para ver a marca do seu Domingos nisso, né? Da fala dele, do raciocínio dele, né? Então, foi relativamente, além de prazeroso, extremamente rico, né? E com um aprendizado grande, também tem essa característica. O seu Domingos ter praticamente deixado um livro pronto para a gente, né? E aí, né? Eu acho que mais uma vez reiterando, seremos sempre muito gratos, né? Pelo seu Domingos ter deixado imortalizado essas palavras dele, né? Para os mais jovens, né? Então era isso, eu queria agradecer de novo e obrigado a todos. Muito obrigada, Augusto. Eu também tive a oportunidade de participar junto, né, de algumas dessas conversas, assim, né, e eu acho que é super importante relembrar como foi esse trabalho colaborativo, né, destacando essa autoria do Domingos que a gente reconhece quando a gente lê o livro, né, e muitas pessoas já deram esse retorno que leem o livro e veem o seu Domingos na frente falando, né. Agora eu queria passar para a dona Edilena, né? Então, muito especial, agradecer muito que ela está aqui hoje com a gente. Acho que quem mais conhece o seu Domingos, né? Que sempre teve do lado dele, tanto né, em casa, junto, convivendo, mas também juntos no movimento indígena, juntos no trabalho. Então, tem toda uma trajetória aí para compartilhar com a gente. Então, eu queria chamar Dona Edilena. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim. Olá. Então, bom dia a todos e a todas. E vamos falar um pouco desse grande sábio, que é com muita... Acho que tivemos um problema aqui com a conexão da Dona Edilena. Vamos ver se ela consegue retornar, senão a gente passa para o próximo. Acho que ela não está conseguindo retornar. Acho que podemos... tá, aproveitando, então, esse momento, eu queria dizer que o livro, né, está disponível, a versão digital dele está disponível no site do IEPE, então, para quem quiser baixar, conhecer, e também a versão impressa, ela está disponível em todos os escritórios do IEPE, né, no caso em São Paulo, Macapá, Santarém e Oiapoque, então, quem tiver interesse pode buscar, ele é gratuito, então é de livre acesso, assim, né?
Eu acho que enquanto a dona Edilena restabelece a conexão, a gente pode passar algumas mensagens que foram enviadas por vídeo, justamente por causa dessa dificuldade de conexão dos dois colegas dele da FUNAI, né? Que então eles vão retomar um pouco como foi trabalhar com o seu Domingos na FUNAI, aqui na CTL do EAPOC, né? Onde o seu Domingos trabalhou por quase 35 anos. Então, a gente pode começar com o vídeo do Haroldo dos Santos Vilhena, que ele é indígena caripuna e servidor da FUNAI Oiapoque. Bom, meu nome é Haroldo. Eu vou contar um pouco da história do Domingo, colega de muito tempo na FUNAI. Eu tenho 35 anos na FUNAI e era o tempo que ele ia fazer. O Domingo chegou em 88 aqui na Oiapoque. Se apresentou e o Frederico era o chefe não era coordenação, era administração. Aí chamou o Domingo, você vai para o Mano, que era técnico agrícola. De lá o Domingo se tornou chefe de posto, se tornou um amigo, parceirão da gente lá, né? Ele trabalhou 16 anos como chefe de posto, depois o Domingo veio para coordenação, administração, depois que passou a coordenação. O Domingo veio como chefe para cá. Trabalhou o tempo e depois entregou. Mas sempre se dedicado toda a FUNAI. A vida dele era a FUNAI. Depois ficou. Quando ele começou a adoecer, a gente começou a brigar com ele. Brigar assim, Domingo vai te cuidar, Domingo vai te cuidar. E o Domingo não, era a FUNAI. Dormia, passava mal, mas de manhã assim mesmo doente vinha para a FUNAI. Às vezes a gente falava, Domingo, vai para perto da tua casa. Não, tem que fazer algum trabalho. Então ele dedicou a vida dele muito na FUNAI. Esqueceu um pouco da saúde dele. Nós estávamos contando a trajetória do Domingo. Então se criou um círculo muito grande de amizade, uns colegas aqui com ele, a gente cuidava dele, ele cuidava da gente. Foi um irmão, foi um parceiro, foi um pai, apesar da gente ter a mesma ideia, a mesma idade dele. Quando a gente estava querendo resolver coisa que não era correta, ele chamava a gente, olha, não funciona assim, assim, assim. Domingo se tornou um conselheiro para a gente aqui como servidor da FUNAI. Domingo tinha uma memória muito grande. Eu aprendi com ele, que eu não sabia, né? Domingo, qual é o tamanho da terra indígena aqui da Oiapoque? Ele tinha na cabeça, ele dizia, olha, 150 hectares, a metade é campo, a outra metade é mata. Ele sabia tudo, se dedicou a vida toda para a FUNAI. E foi, quando a gente se espatou, Domingo foi embora, se despediu, sem se despedir da gente. Ficamos muito tristes, ficamos com saudade. Agradecer não tem como agradecer, a gente agradece quando está em vida. Mas só pedir a Deus que proteja ele, onde ele esteja, dê um lugar muito bom para ele, porque ele merece. Foi um computador, a gente notava ele como computador da FUNAI, sabia tudo da FUNAI, foi um parceirão, né? Foi um pai de família, construiu a família dele, foi um pai de família, como ele foi criado, a mesma criação que a gente passou para os filhos. Então, domingo foi... Falar do Domingo é uma coisa muito triste, porque para nós, para mim, para o Diogo, para si, os colegas dele da FUNAI, aqui para nós ele não morreu, ele está fazendo uma viagem que nunca mais volta. E nós não se despedimos, nós não vimos o corpo dele. Então, Domingo, ele se dedicava demais ao trabalho dele, ele era muito correto no trabalho dele e nas coisas dele. Doente assim mesmo ele vinha, né? Domingo ele queria estar no campo, nas aldeias com a gente, às vezes a gente levava cuidando dele. A gente cuidava dele e cuidava da gente. Ele tinha um maior carinho pelos colegas da FUNAI, então a gente tinha o mesmo tratamento por ele. Hoje ele faz muita falta para a gente, né, como servidor, como colega, como amigo aqui dele. Às vezes a gente estava em dúvida, procurava, Domingo, como é que funciona assim tal coisa? Da FUNAI ele sabia tudo. Isso, sabia tudo, sabia a data que começou as terras indígenas, como foi que a demarcação surgiu, sabe? Era um computador a mente dele. Não carecia de procurar papel, tinha tudo na cabeça. Então o Domingo foi um grande parceiro, um grande amigo, e dizer para ele que ele está fazendo muita saudade para a gente sente muita falta dele, né? Um dia a gente vai se encontrar. Muito obrigado.
por tudo e obrigado por ter conhecido Domingos. Então, a gente assistiu agora o recado do Haroldo, né, que foi companheiro do Domingos aí nessas várias instâncias na FUNAI, né, nesse trabalho incansável aqui no EAPOC, sempre prontos, sempre dispostos, foram acompanhando as mudanças na FUNAI também. E agora a dona Edilena conseguiu restabelecer a conexão, então eu vou passar para ela de novo. Querida dona Edilena. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, caiu a internet. Pois é, como eu falei, ninguém fala do Domingos sem se emocionar, né? E é tão bom, né, lembrar dele sempre, principalmente contar a vida dele, né? Enquanto funcionário, enquanto liderança, enquanto profissional, que ele esposo, companheiro, que ele foi aqui entre nós. Como eu tive essa grande oportunidade de viver ao lado dele, né? E foi uma honra tê-lo como esposo, companheiro, e que sempre digo os filhos dele, para os meus alunos, para o trabalho, os meus colegas, minhas colegas de trabalho. Eu digo, eu sou a pessoa que eu sou hoje, formada, né? Foi muita contribuição dele. Eu lembro que a gente teve uma era ele, né? Como ele na aldeia de Cumã, vivemos da antigo SPI, e a partir dos 5 anos de idade, ele começou a lembrar de Oi. Agora tá vendo voltou. Só como é que é? Tá difícil. Mas tenta tirar a sua câmera, dona Edilena, acho que daí o som vem melhor. Tá bom. Tá bom? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Oi. Tá. Sim. Então, essa trajetória dele, né, de quando o pai ele era funcionário do antigo SPI, aí teve que sair da aldeia para morar no intruso, e até aos 9 anos de idade foi quando o SPI foi extinto. E aí tiveram que ir embora para Belém com os pais, né, que não era muito da cultura, da vivência deles, onde eles eram acostumados, mas teve esse impacto na vida dele. Foi morar numa cidade onde ele teve que se adaptar novamente. E, a partir daí, ele cresceu, né? E, com os 14 anos de idade, perdeu o pai e continuou nos estudos. E se formou aos 25 anos de idade na Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, no Pará, onde ele estudou, fez o curso. E, após isso, ele pensou em voltar a trabalhar, seguir com o que o pai, a função do pai dele, né, onde o pai trabalhou, e foi trabalhar lá no Pará, com os Caiapó. Então, ele teve uma vivência, uma experiência muito nobre. E quando ele retornou e pensou, disse, não, aqui não é meu lugar, eu tenho que voltar para a minha terra. Foi quando ele veio embora. Dia 4 de dezembro, né? Ele me contou muito bem isso, às 6 horas da tarde, retornou, chegou na aldeia Manga,
onde ele ficou, né? Desenvolveu o trabalho no meio das lideranças indígenas, aprendeu muito. Como ele mesmo disse, eu estava novamente adquirindo minha cultura, porque eu tinha esquecido um pouco da língua, de muitas coisas que eu saí muito criança ainda. Então, a partir daí, ele teve essa trajetória no trabalho dele como profissional e foi aprendendo ao lado das lideranças, grandes lideranças que também já se foram. E ele foi muito humilde a aprender tudo isso. E quando eu conheci ele, passamos a ser amigos durante 4 anos. Conversando, eu também estava como monitora no CIMI, bem jovem, com 16 anos. E a gente ficou amigos, conversando. Eu sempre falava da nossa aldeia para ele, que ele morava aqui no Manga, no meio dos caripunos. Como ele sempre diz, sou Galibi-Maru, mas foi uma honra ter morado com os caripunas, conhecer a cultura, a vida. E, a partir daí, ingressou no movimento indígena, se doou para o movimento indígena, para a questão de defesa dos direitos do povo indígena, e abraçou a causa da FUNAI, onde ele trabalha. Isso a gente teve lá do lado. Ele chegava Tivemos problema de novo com a conexão da dona Edilena, que vinha contando nessa trajetória, Domingos, que é a trajetória de tantos indígenas aqui do Oiapoque também, né, que saem para estudar, moram, né, aqui na capital, ou mesmo na cidade do Oiapoque, depois retornam para esse trabalho dentro das terras indígenas, né, e foi algo que o Domingos também sempre contou muito, né, dessa trajetória dele, dessa parceria entre os dois, né, entre ele e a dona Edilena, de vida, e desse aprendizado com os mais velhos, né, de saber ouvir e aprender com essas lideranças mais velhas. Agora, vamos colocar mais um depoimento enviado por vídeo, né, do Marivaldo Diogo Maciel, que também foi colega dele na CTL aqui do Oiapoque, e aí depois a gente retoma com a dona Edilena de novo. Isso, o vídeo do Marivaldo, do Diogo. Me chamo Diogo, do povo Galibi-Maru, servidor dessa instituição, FUNAI Oiapoque. É um prazer participar deste lançamento deste livro, de suma importância para a população indígena de Oiapoque, tá? Nosso grande antequerido Domingos Santa Rosa, que partiu, mas ele deixou seu legado, né? Deixou seu legado para as populações indígenas, seu exemplo de pessoa que foi o Domingos Santa Rosa, né? É um inesquecível domingo. Para nós, povo Galibi-Maru, o domingo não morreu. O domingo está vivo, presente, até porque não acompanhamos o cortejo do sepultamento do companheiro Domingos. Ele fez uma viagem realmente doente, né? Foi para Macapá se tratar e não voltou mais. E nós aqui, enquanto amigo, companheiro de Domingos, de todas as horas, de todos os momentos que nós vivemos com ele está viajando, entendeu? Porque nós temos uma cultura, nós temos uma tradição, na verdade. Enquanto nós não vemos nosso povo, a gente acompanhar, fazer aquele cerimonial de sepultamento,
E é isso que faltou para nós, entendeu? Então, para nós, o domingo, Santa Rosa está viajando. Ele não voltou. A qualquer momento, ele pode voltar. A gente pensa isso, a gente tem esse pensamento, né? Mas a gente não vai mais poder contar com essa esperança, né? A gente já presenciou, já imaginou e tal, que o Domingos não está mais entre nós, ele se foi. Mas ele se foi deixando um legado muito grande para as populações indígenas, um cidadão muito querido pelo seu povo, lutou, deu a alma para as populações indígenas, trabalhou de sol a sol, desenvolvendo suas atividades. Domingos foi chefe de posto da Aldeia do Manga, coordenador aqui regional aqui do município da Iapoque, conselheiro, um computador em vida, Domingos, enfim, sabe? Domingos era um cidadão praticamente que está deixando muita saudade para nós. Deixou a gente que nem um pinto no escuro, praticamente, porque tudo era o Domingos que assessorava a gente aqui no Iapoque. Quando nós falamos para o Domingos, a gente sabe que o senhor está doente, Domingos vai se tratar, o Domingos não se cuidou, entendeu? Então, o que nós dissemos para o Domingos? Domingos, nós não te queremos para trabalhar, simplesmente nós queremos para te acompanhar e falar para nós perante as populações indígenas e explanar os nossos desejos para a população. Então a gente fazia isso com o Domingos, a gente levava ele, fazia comida para o Domingos, dava água para ele, só para ele ter o Domingos perto da gente, ter o Domingos junto com a gente. Então um pouco isso que ele deixou essa grande falta, essa grande abertura para nós. Assim. Hoje nós estamos sofrendo aqui praticamente na coordenação técnica locais, porque a gente esperava muito o Domingos e ele correspondia, né? Ele correspondia à altura, junto com a gente e tal, enfim, tá? A gente tinha uma brincadeira muito, muito boa junto com o Domingos. Então ele deixou esse vazio para nós, onde nós estamos sentindo uma falta muito grande, mas nós estamos superando tudo isso. Eu tenho certeza, onde ele estiver, ele está orando por nós e torcendo para que dê tudo certo. Aqui a coordenação regional de Macapá, a CTL de Oiapoque, os trabalhos que ele deixou, nós estamos dando em andamento, nós estamos dando continuidade, enfim, sabe? Então o desejo dele era ver essa coordenação, essa CTL funcionando, enfim, sabe, para atender os povos indígenas, enfim, esse era o pensamento do Domingos, mas eu tenho certeza que ele ensinou a gente. Nós estamos conduzindo essa CTL aqui na fronteira, aqui em Iapoque, assim, com a determinação dele, com o apoio dele, eu tenho certeza disso, entendeu? Nós estamos fazendo de tudo para trabalhar juntamente com as lideranças indígenas, dizer para as comunidades indígenas que a gente precisa cuidar da nossa terra, precisa cuidar do nosso território, precisa proteger a nossa fauna, a nossa flora, enfim, sabe? Então são essas informações que a gente tem que passar, que o companheiro Domingos deixou para nós, e nós estamos sentindo muita falta dele, na verdade, mas é isso, né? Todos nós temos que passar por isso, e a gente estamos aqui hoje prestando essa última homenagem com o lançamento desse livro que vai ser que está sendo feito agora, o lançamento do livro, que tem toda a história do Domingos Santa Rosa aqui. Ok, pessoal? Então é isso, um abraço, tudo de bom. Então, a gente viu o recado do Diogo, né? Lembrando essa dedicação mesmo do seu Domingos à FUNAI, né? Incansável. E como orientador, né? O Augusto falou um pouco no começo, essa generosidade em compartilhar, em também orientar, né? Em ter toda a paciência para estar ensinando a gente, né? Logo que eu cheguei, tinha sempre toda a paciência para estar contextualizando a região. E outra coisa que o Diogo falou, que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, é esse humor do seu Domingos, né? Então, sempre tinha espaço para uma brincadeira, estava sempre bem humorado, bem animado. Então, eu acho que essa era uma característica importante dele também, assim, né? E que faz falta. Então, vamos tentar conversar com a dona Edilena. Ela voltou. Dona Edilena, passo para você.
Oi, oi, tá me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu vou levando com essa internet por aqui, falando um pouco, quando a internet resolve cortar, eu paro. É como eu falei, então, a partir daí, dessa vivência dele no meio do povo, retornou e aprendeu com os povos indígenas novamente, com as lideranças, e abraçou a causa indígena, abraçou a FUNAI, onde ele trabalhava, né? Como vocês mesmos sabem, conheceram ele, foi uma pessoa super, pessoa que sempre compartilhou o seu conhecimento. Ele sempre dizia para mim, conhecimento é para ser compartilhado, não é para guardar. Então, aprendeu como foi um mestre, né, em saberes tradicional, saberes indígenas, e não mediu esforço também no seu trabalho para aprender em todas na carreira de profissional dele. Ele sempre compartilhou comigo como um esposo, um companheiro, sempre perguntava para mim o que ele podia fazer ou não. Eu sempre dei força para ele no trabalho, assim como ele também sempre esteve do meu lado para me apoiar no meu estudo. E a gente sempre conversou, sentava, quando ele retornava do trabalho, a gente sentava, conversávamos junto, né? Discutia o trabalho dele, os projetos que ele pensava, os planos, tudo isso nós tivemos juntos, em parceria, assim no meu trabalho, né? Ele sempre participou do meu trabalho, sempre esteve na minha sala de aula. Eu sempre coloquei a participação dele nas minhas aulas, né? Que é para os alunos reconhecerem o trabalho de cada pessoa, né? E está em frente, está em prol da causa indígena. E tudo isso ele foi um parceiro, um professor, apesar dele não ter feito o magistério, mas ele sempre foi um professor exemplar, e um pai, um amigo, um profissional que ele foi, uma liderança. Sempre nunca mediu esforço para participar quando convidavam ele para dar aula, participar junto com os Agamin, participar sempre nas assembleias, né? E como todos conheceram ele. Então, eu dizia para ele, assim como o Diogo acabou de falar, vai cuidar um pouco da tua saúde. Ele dizia, não, eu tenho um trabalho para fazer. Então, vocês viram o que aconteceu com ele. Ele se doou, eu sempre digo isso, ele se doou para o trabalho dele e esqueceu da saúde. Então, isso serve como exemplo para nós. A gente tem que sempre estar, sempre ver a questão da saúde. O que a gente parte, o trabalho fica. Mas ele deixou, assim, eu tenho muito orgulho de falar dele, né? Porque ele contribuiu muito, essa contribuição é super válida. Ele não teve, não fez uma graduação, como eu sempre disse, né? Não tem diploma de graduação, de mestre, de doutor, não tem. Mas o conhecimento é muito mais do que um doutor. O que ele contribuiu, o que ele escreveu, o que ele desenvolveu na prática. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito sábio, muito muito conhecimento, muitos saberes que ele trouxe e que ele contribuiu nesse livro. Um dia ele disse para mim, eu quero escrever um livro. Digo, então vamos buscar, eu quero escrever sobre a minha trajetória, para contribuir com os jovens, né? Eu vejo que tem muitos jovens que querem ingressar nesse meio, mas não sabe como. Então, é preciso que tenha alguém daqui da região que tenha um livro, uma escrita, para que eles possam seguir isso, valorizar tudo isso, apesar do estudo, mas ainda é pouco, porque o tempo passa, há uma grande mudança nisso. Então, eu quero escrever.
foi por isso que ele escreveu, eu despertar a atenção dos jovens, para o jovem, né? E deixou tudo isso. Ele foi, sim, mas deixou um legado parado, deixou amigos, né? Deixou filhos, que está se preparando bem, né? E eu sempre com eles, né? Sobre o pai dele, sempre falo sobre ele. E ele era uma pessoa que conversava muito com os filhos dele sobre o movimento indígena, sobre a legislação, o modo de compartilhar esse conhecimento com os outros. E eu analisei, olhei o livro, quando ele estava escrevendo com o professor Augusto, ele vinha comigo, conversava muito, e recortava muitas partes, né, que ele não queria colocar, né? Então, mesmo ele não fazia um cronograma de como ele ia contar, escrever o livro, mas ele tinha em memória, na cabeça, ele era uma pessoa muito boa para traçar esse método de contar o que ele queria, colocar aquilo que ele queria. Ele era muito objetivo no pensamento dele, sabia o que ele queria escrever, né, publicar. Bom, tivemos problemas mais uma vez com a conexão da dona Edilena, mas agora ela contou um pouquinho mais, né, dessa trajetória, também como ela acompanhou a própria elaboração do livro, né, essas reflexões do próprio Domingos sobre o livro, e daí que ele vinha, não, tira essa parte, isso não, isso eu vou falar de novo, então foi super ativo, né, esse papel dele na elaboração do livro. Agora eu vou passar, então, para a Priscila Caripuna, né, uma jovem liderança que também o seu Domingos acreditava muito. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? É um prazer estar com vocês hoje. Eu não sei se eu vou conseguir falar, né? Mas vamos lá. A professora Edilena, no início da fala, me emocionou. Falar do Domingos é muito prazeroso e também dá uma saudade enorme, né? Porque os meus 2 projetos ele fez parte. E o terceiro também, com certeza, ainda tem uns áudios gravados dele, e ele vai também contribuir em memória. Parabéns pela iniciativa. O nome do livro, Para Cuidar da Terra Indígena. Cuidar dos territórios, né? Eu segui muito a linha dos territórios, é uma linha que eu venho desenvolvendo aí há algum tempo. Não sei se foi influência do Domingos Santa Rosa, mas sim também, e a necessidade que o meu povo tinha, né, de ter um território mais seguro para chegar até a cidade de Oiapoque, e todas as histórias aí que ainda poucos sabem sobre o rio Oiapoque. Mas ele contribuiu muito com a minha trajetória acadêmica, com a minha vida pessoal, até porque eu era muito eufórica, jovem, né, tentando resolver todos os problemas que ocorria dentro dos territórios, e aí ele me chamava e dizia, olha, não é assim, você não pode fazer isso, você tem que ter mais calma, as coisas não se resolvem assim, né? Não se consegue nada brigando com as pessoas, e o diálogo é a melhor forma. Então, ele é um almanaque, né? Eu acho que a maioria dos pesquisadores indígenas tem alguma fala do Domingos Santa Rosa,
dentro dos territórios, o pessoal conviveram com ele, tem algo para falar dele, porque ele era realmente um ser ali inexplicável. E sempre as falas dele eram muito claras, contribuição total. Tu não tinha uma fala que tu não aproveitava. Acho que os pesquisadores aí queriam colocar tudo que ele falava no livro, porque é muito bom. O meu trabalho de graduação, de conclusão do curso, aí eu queria colocar muita coisa, né? Aí ele dizia assim, sim, o trabalho é teu ou o trabalho é meu? Aí eu falava, é nosso, mas aí o senhor está me ajudando, né? E tem muitas coisas que eu não coloquei no trabalho. Eu fiz quando eu estava fazendo o curso de direitos indígenas da ONU, lá eu coloquei algumas falas dele, depois eu liguei para agradecer ele, né? E assim, parabéns mesmo. E eu estou, acho que, emocionada. Eu estou tremendo, porque é muito difícil mesmo falar de alguém que a gente sente saudade, né? Mas eu acredito que onde ele esteja, ele está contribuindo com a gente. E nós acreditamos que ele deve olhar lá de cima e tentar guiar os nossos passos. E assim como o Padre Nelo, né, que não está entre nós, perdemos também o Padre Nelo, que era uma liderança indigenista massa, que somava aí com o seu Domingos, que contribuíram comigo pra caramba, né? São pessoas que passam na nossa vida e deixam realmente marcas, né? E eu sou muito grata pelo todo aprendizado que eu tenho, até porque eu sei que poucos agora vão ter, a não ser que peguem um livro e leiam um pouco dele. Mas a convivência soma muito mais. Domingos era muito mais do que um amigo. Eu via o pessoal falando, ele ele era engraçado. Era. Ele tirava a graça, às vezes eu ficava chateada, né? Porque quando eu comecei a engordar, então, eu ficava chateada com ele. Aí, mas era uma brincadeira nossa, né? E ele sempre do lado da Edilena, a professora Edilena também, que é uma das professoras muito querida dentro dos territórios, que eu considero também como uma guardiã aí da cultura dos povos indígenas de Oiapoque. Então é isso, antes que você veja essa mulher aqui. Olha, Rita. Ai, gente, só quem sabe é quem convive. Mas é isso, as pessoas passam a nossa vida e deixam, e a gente está aí para o máximo possível com elas, para que quando chegar esse momento, a gente não fique só nas lembranças. Mas eu tenho muito a agradecer a tudo que eu sou hoje, graças a ele, graças às pessoas que passaram, cada uma pessoa que passaram na minha vida e contribuíram. E eu sei que vem muito mais, assim como você, Rita, tem dado uma contribuição muito grande na formação aí da pessoa. E outras pessoas que eu conheci são maravilhosas também, né? Então, para finalizar, sou grata a tudo. E ainda não li o livro, porque eu quero ter um momento meu e do livro. Mas eu dei uma pincelada nele, e eu vi muita coisa que era dele, sabe? É como se estivesse falando com ele através da tua voz, sabe? É muito ele ali. Eu vi algumas frases ali muito boas. E aí eu vou ter o nosso momento, meu, do livro, do Domingos Sinta Rosa. Muito obrigada aí, Augusto, Rita. Parabéns. Saudade, viu? Espero revê-lo em breve. Então é isso, gente. Obrigada.
Muito obrigada, Priscila, por relembrar, né, esses aprendizados do seu Domingos e a importância que ele tem tido nessa formação, no trabalho dos acadêmicos indígenas também, né? E a referência que ele deixou para todos nós. Então, eu queria passar para a dona Edilena, para ela encerrar agora, né, nosso evento esse primeiro evento, né? E aí a gente vai ter uma outra live logo depois. Mas primeiro eu vou passar para a dona Edilena concluir. Vamos ver se agora a conexão ajuda. Oi. Oi. Tá ouvindo? Sim. Então, vou continuar, né? Falar do Domingos não é fácil, né? Não é fácil mesmo, porque ele foi uma pessoa muito importante que deixou uma lacuna para todos nós, eu creio, né? No trabalho dele, na contribuição, né? Como eu já falei. E isso serve de exemplo, né? E que a gente sempre vai lembrar dele, sempre vai estar nas nossas lembranças, nos momentos de reuniões, nos momentos de cursos, momento de aula, quando a gente faz um autor como ele, não só ele, mas tem outros que não deixaram livro, mas deixaram exemplos de lideranças, exemplos de viveu, que contribuiu para toda essa organização, tanto na questão do movimento indígena, como dentro, fora, né, das comunidades indígenas. Vamos lembrar sempre e que ele foi uma pessoa de suma importância para nós, e vamos sempre estar lembrando. E muitas coisas, se a gente for falar, a gente não termina hoje, porque as recomendações que ele me fez, um mês antes do falecimento dele, né, antes dele partir, foi difícil para eu lembrar, né, tudo isso, tentar esquecer daquilo que ele me disse, eu não consigo. Vou levar até o último dia da minha vida, né? E lembrar sempre dele. E só quero agradecer a todos. A Rita, o professor Augusto, que contribuiu com esse livro. Agradeço vocês por esse dia especial falar dele. Vou levar ele sempre nas lembranças. Ele me pediu muito que eu falasse dele nas reuniões, principalmente nas assembleias, e nunca esquecer das palavras dele. Sempre fazer os jovens lembrar que ele passa onde ele cuidar da terra indígena. Era um prazer ele falar disso, porque é um trabalho que ele sempre gostava de fazer, né? Contribuir com seus conhecimentos para os jovens. E eu deixo essa mensagem aqui para que a Priscila, o Diogo, o Haroldo, as pessoas que estão participando, estão nos ouvindo aqui, falar quando retornar às suas comunidades, o que ele sempre falava para mim nos últimos momentos, né? Não deixa de incentivar o jovem, essa nova geração, a cuidar da terra, levar sempre essa filosofia de trabalho, de conversa, ouvir mais os mais velhos nessa trajetória. Ele sempre dizia, vocês vão passar, porque eu acho que ele sabia que ele ia partir. Ele sempre dizia, vocês vão passar por um momento difícil, muito difícil, vocês têm que estar juntos, unidos, porque a dificuldade está vindo. E quem estiver vivo vai sentir na pele isso. Então, nunca deixa de falar isso nas reuniões com as lideranças. Ele disse para mim assim,
Edilena, obrigada pelos 30 anos de convivência. Eu parei, fiquei olhando para ele e disse, muito obrigada, você foi uma companheira, uma esposa, uma mãe, e uma pessoa que esteve do meu lado, sempre me dando apoio. Então, lembre de tudo aquilo que eu estou te falando agora. Você é uma pessoa preparada para continuar a vida. Você vai retornar sozinha para casa, mas eu pensei que era porque eu ia trabalhar, né, voltar, e ele estava em tratamento, e eu não me dei conta de que ele fosse partir. Então, isso eu levo comigo, né? Por onde eu passo, eu falo, cuidem. As pessoas que estão se formando têm que ter esse olhar mais sobre a defesa da causa indígena, os direitos dos povos indígenas, como cuidar da terra, não esqueçam disso. E vocês vão sofrer, tem pessoas no nosso meio que vai causar problema, e esses problemas vocês vão ter que estar preparados para encontrar solução. E eu estou vendo desde já problemas entrando, porque nós estamos num meio difícil, um tempo muito difícil, de fazer reunião, de fazer assembleia, e os problemas estão se acarretando, e não sei, quando tiver uma grande assembleia, vamos ter muito o que discutir, principalmente com relação à terra. Então, eu lembro sempre dele. E eu fico feliz, eu acho que o espírito dele está junto de nós aqui, é ele que nos mantém sempre, todos os dias, com essa alegria, essa vida, essa vontade de falar em nome dele, né? A memória que a gente traz, como fala a reflexão, fazer uma reflexão de tudo aquilo que ele deixou para nós. Isso é uma biblioteca que está guardado para que a gente possa estudar todos os dias em sala de aula, conversar com as pessoas mais velhas. E eu estou aqui pronto, me coloco à disposição para contribuir meio aí com vocês, no que for. Então, eu agradeço a Rita, agradeço o professor Augusto, e eu pude conhecer ele também através do Domingos, né, em casa, e a gente almoçou junto, conversamos. Eu espero que esse tempo melhore para a gente retomar tudo isso aí. Eu espero que ele venha e a gente tome uma taça de bebida preparada que sempre a gente tomou com Domingos. E a Rita também, os convidados aí, a Priscila, o Diogo, os que estão, o Haroldo, as pessoas que estão aí ouvindo, e que nunca deixam as palavras dele inquietas. Sempre coloca para as pessoas, né, saber quem ele foi em vida, junto de você, junto de nós. Então, meu agradecimento a todos. Obrigada. Muito obrigada, dona Edilena, por compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Espero que a gente possa fazer também um lançamento presencial na próxima assembleia, né? Lembrar do Domingos, lembrar desses ensinamentos dele, especialmente importantes, né? Nesse momento mesmo, assim, né? E, ao mesmo tempo, queria agradecer à PIB, né, por esse espaço, por ter incluído na programação, né, do Abril Indígena, que, ao mesmo tempo, isso dá mais visibilidade, né? Também a gente fazer esses eventos virtuais tem mostrado que outras pessoas de muitos lugares diferentes podem ter acesso, aqui puderam conhecer um pouquinho mais do próprio Domingos. E aí, eu queria encerrar também com um convite, que agora a gente já vai entrar numa próxima live, né, que é um cine debate sobre um filme do cineasta indígena Davi Maruono, filme sobre os conhecimentos Palicur na produção dos artefatos. Então, a gente vai ter um intervalinho de 5 minutos e aí já vai começar a próxima live. Então, muito obrigada para quem está assistindo e para quem quiser continuar com a gente.